Este é um dos brinquedos mais insanos, mais raiz e mais assustadores que eu já tive a oportunidade de brincar na minha vida. O Dodge Viper. E nesse vídeo, na edição mais legal, a primeira, a RT10. A maçaneta está aqui fora, ela fica escondida aqui, ó. Você abre, aí tem uma outra trava aqui, aí ele vem para cima e tá aqui o boi que a sucuri comeu. Fala sério, essa daqui é uma das baías de motores mais legais de todas. Primeiro a gente vê a construção do carro, simplesmente é tudo fibra. Isso aqui é plástico e o carro, o plástico, né, é tudo parafusado aqui na longarina. Tem uma passando aqui junto do motor e tem a outra aqui. Esse é o carro, né? Assim como eu falei. E aí vem tudo meio que parafusado aqui ao redor. No meio a gente tem esse boizão aqui, né, de umas 2 toneladas, que é uma obra-prima de uma mistura de americanos com italianos. Já vou falar dele antes, olha que curioso aqui o que acontece no capô do carro, né? A gente tem essa manta de alumínio só nessa região, o escapamento está aqui e não ali, e aqui a gente não tem mais nada, vai entender. E as molas, a gente não tem nenhum amortecedor aqui, são 2 braços simples e as molas são molas caracóis, né? Muito curioso isso, dá para ver o mecanismo de fechamento lá na frente. Aqui nós temos aqui embaixo os radiadores, as 2 caixas de filtro de ar. A gente tem aqui o sistema de respiro do motor que entra aqui por detrás dos filtros, um sensor de temperatura só daquele lado. Aí eu tenho 2 caixas de ressonância aqui para diminuir as frequências naturais que brotam aqui desse pleno e viajam por essa borboleta que nós temos aqui, acelerador por cabo. Cabo duplo, um cabo para cada bancada, muito curioso isso. Aí depois, olha aqui, dá para ver o alternador. A gente fez, eu já vou falar de todos os serviços que a gente fez aqui nesse motor e da história dele também. O pleno está super quente ainda. Um pleno de alumínio, certo? Num motor muito curioso. Todo de alumínio, mas a base dele não tem nada a ver com isso. Vamos falar disso agora. Bom, esse aqui é o motor único do Dodge Viper, né? Mas a história desse motor é ainda mais curiosa. Ele começa, na verdade, em uma família de motores V8 com bloco de ferro carburado lá do final da década de 60. Eram motores que chegavam ali a quase os seus 6 litros, produzindo apenas 180 cavalos. Então 6.0 de 180 cavalos, né? Carburado com um sistema de OHV, né? Com aquele sistema de varetas e balancins aqui na parte superior dos cabeçotes, 2 válvulas por cilindro. Essa é a origem desse motor, tudo de ferro lá na década de 70. Aí os caras da Chrysler, que na época também eram donas, tinham acabado de comprar a Lamborghini, começaram a ter acessos a filosofias de produção e desempenho e processos de fabricação completamente diferentes do que eles faziam lá nos Estados Unidos, e transferem essa base desse motor de caminhonete. Isso é muito importante. Eram bases de motores que entravam nas RAMs da época, né? E transferem tudo isso para a Itália e dão na mão dos italianos para que eles aprimorassem, né? Dessem aquele toque latino para a filosofia, a construção, né? Dessa nova unidade de força, né? E, bom, o que eles fizeram lá? Foi para a Itália. Então os blocos e cabeçotes foram remoldados para moldes em alumínio, então é tudo agora alumínio muito mais leve. Os cabeçotes também feitos em alumínio aqui. Ainda é um motor de 2 válvulas por cilindro, comandados por balancins e varetas, com o comando lá no meio do bloco ainda, né? Nessa filosofia um pouco mais antiga, que os italianos já tinham abandonado há muito tempo, mas enfim, é o que a gente tinha aqui. A gente teve um aumento de curso de biela para aumento de litragem. Lá do V8 nós temos bielas e pistões forjados aqui, então tudo superdimensionado, considerando que isso daqui era não um motor mais de caminhonete, mas de um supercarro.
a gente tem uma taxa de compressão relativamente baixa para um motor de competição, 9, por volta de 9, e nós temos também pistões grandes, pistões de 101 milímetros de diâmetro, muito interessante. Só que esse motor, na época, era originalmente um V8, e aí, considerando o pistão largo, considerando o aumento de curso de biela, eles ainda não ficaram satisfeitos e dos 5,9 litros passaram para 8 litros. E para fazer isso, eles simplesmente adicionaram mais 2 cilindros. E aí sim, aquele motor V8 americano raiz de ferro vira um V10 ítalo-americano de performance e já superdimensionado em alguns setores, mas ainda não abandona a essência. Muito interessante isso. A gente está falando nessa configuração, na primeira geração, de um carro de 8 litros, V10, com a sequência de fogo OD, né, que é uma sequência de fogo que, enfim, dá mais trabalho para quem quer trabalhar com essa parte de preparação e escapamentos. Vamos falar disso talvez num outro vídeo, não agora. A gente está falando também de 630 Nm de torque. Lembra, a gente tinha na mesma época Diablo com 57, né? Então um motor com mais torque, mais litragem, 8.0 versus 5.7 lá na Diablo. Só que enquanto na Diablo a gente tinha mais de 500 cavalos, aqui a gente só tem 400, por volta disso, 406, dependendo da unidade que você utiliza para medir a potência. Mais torcudo que a Diablo, mas menos potente. Tá bom, vai. Bom, então olhando primeiro aqui através do coletor, eu consigo ver o bloco e o cabeçote em alumínio. Aí depois na parte superior, neste plenum aqui, que também é feito de alumínio, nós temos essa pintura vermelha. E os dutos são muito característicos de carro americano, que são aqueles dutos mais ovais, né, ou ovoides assim, que passam por aqui, né, são dutos cruzados basicamente. E aí no final do duto, ou seja, eu tenho o ar entrando, a borboleta vem aqui, eu tenho esse pleno, eu não tenho um pleno trapezoide, assim, eu tenho um pleno basicamente reto, né, 90 graus, aí a gente tem essa curvatura, entra aqui, e aqui no final eu tenho o injetor. Mas se você dá uma olhada nesse injetor, não existe nenhuma flauta de combustível aqui em cima, não existe nenhuma distribuição de combustível. Isso porque nesse injetor aqui o combustível passa por dentro, então a flauta está integrada aqui na parte inferior do pleno e a gasolina entra pelo lado do bico e não por trás, onde normalmente a gente encontra esses bicos de injeção. E o bico também ele é super grosso, assim, aquele bico parrudo de época mesmo, muito interessante. Depois eu tenho aqui, dá para perceber, os cabos de velas, né? A gente tem cabos de velas simples e os caras resolveram posicionar as bobinas, que agora é uma bobina controlada por sinal digital mesmo, né? No sistema de Wasted Spark, né? De centelha perdida. Só que veja que não existia nenhum outro motor V10 da época, né? E aí o que eles fizeram eles pegaram as bobinas de um motor de 6 cilindros, mais uma bobina de um motor de 4 cilindros, e aí somando a gente tem 10. Só que isso é intercalado, porque a sequência de fogo é odd. Ou seja, eu tenho as duas bobinas enterradas aqui embaixo do para-brisa, terríveis de serem acessadas, isso foi um dos serviços que a gente fez aqui, já vou falar deles. Certo, a gente tem uma bobina de 4 aqui, uma bobina de 6 lá, ou o inverso, eu não lembro agora exatamente. E aí a gente tem cabos que saem dessas daqui e vão para cilindros de lá, e alguns cabos que saem dos cilindros daqui e passam para cá. Tudo uma coisa meio que adaptada, mas que funciona muito bem depois que está reparado, obviamente. Isso foi parte do serviço que a gente fez nesse carro, então eu preciso contar um pouquinho da história da entrada desse carro aqui, todo o processo longuíssimo que a gente teve aqui no serviço desse carro. Bora lá. Bom, então, como é dirigir o Viper? É assustador. Não dá pra avisar, mano. Agora tem que frear. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mano. Ó.
Mano, você quer ter um shot de adrenalina, não tá rápido. Essa é a questão. Você vê a distância que precisa pra frear, né? É uma tocada raiz essa. Ai, meu Deus, mano. Cara, olha o ponteiro de combustível. Ele varia, ó. É que quando o cilindro abre assim, ele começa a injetar gasolina, o tanque ele dá aquela oscilada assim, sabe? Nossa senhora, mano. As outras vezes que eu dirigi esse carro tava chovendo, só pra vocês terem uma ideia. E você tem medo de pisar, na verdade. Primeiro que os pneus não estão assim tão novos, apesar daquela área gigantesca. E uma coisa que esses pneus traseiros, né, 345, se eu não me engano aqui, é típico de pneu, carro com um pneu muito largo. Você sente ele meio que ficar dançando em cima da banda. Vamos lá. Ah, entrou a quinta, não a terceira. Agora. Ai, meu Deus, isso é uma loucura, mano. Caralho, velho. A pegada aqui é que você não tá numa F8 que você consegue sentir o que tá acontecendo lá no eixo dianteiro. Você não tá numa 911 que você tá numa posição de dirigir perfeita, com teus pés alinhados, uma boa posição. Eu tô aqui de lado, o banco é um sofá, então eu não sinto nada do que tá acontecendo lá na traseira, mas ao mesmo tempo você vê o carro meio que oscilando em cima do próprio pneu. E aí você tem aquela sensação que você não pisou nem a metade, o carro já tá te entregando um pouco de torque, o suficiente para você ficar desconfortável. Mano do céu, velho. Isso aqui é pior que dirigir do que aqueles turbões que pegam do nada. Rapaz, não dá, mano. Acho que se eu fosse o Senna, eu estaria com mais medo ainda. Que daí eu saberia dirigir. Bom, e depois falando do ronco desse V10, que é uma coisa meio estranha. Até os seus 3,5, 4, tem um ronco de qualquer carro 4 cilindros. Eu tô com o escapamento aqui na minha orelha, eu tô ouvindo praticamente só esses 5 cilindros. 5 cilindros, quem já dirigiu Jetta 5 cilindros, quem já dirigiu, sei lá, Maré. Ó, só que depois dos 3,5 tem que frear, mano. Depois dos 3,5 vem aquela lembrança que você teria com... Pera aí. Que você teria de carros 10 cilindros, certo? Com motor 10 cilindros. Isso por causa do formato daquele coletor maravilhoso, né? Que os caras fizeram simplesmente para escoar os gases.
Só isso, não precisava de mais isso. Não precisava ter um bom projeto de fluxo, não precisava ter um bom efeito de escoamento de gases, né? Lembrando, 8 litros, enfim. Só jogar para fora. E tá começando a esquentar agora. Ai, meu Deus do céu, velho. Bom, e aí? Vamos continuar falando dessa parte do handling, né? Isso aqui é uma boa definição, ou talvez uma nova definição para uma verdadeira cadeira elétrica, aonde você senta e você vai ter a última viagem da sua vida. Terceira, quinta de novo, deve dobrar tudo. Cara, não dá, mano. Acho que esse é o primeiro carro que eu dá medo de acelerar, velho. É a verdade essa. Parece que você tá acelerando uma lancha, mano. Você não sente nada. Mas ela faz assim, ó. Vamos ter que frear. Para! Ah, mano. Um carro que... Eu não consigo pensar no que eu tô falando, velho. Meu Deus, mano. Esse carro ele é um paradoxo, mano. Ao mesmo tempo que você tá extremamente confortável, dá uma olhada. Essa posição de braço é a melhor de todas, assim. A melhor ergonomia de braço que eu já vi num carro. Que aqui é tudo arredondado, você tem essa curvatura perfeita pro seu braço. E ela fica na linha do volante aqui, ó. Já a manopla, ela tá inclinada assim, ó. Então você tá sentado num sofá. O problema é que esse sofá ele tem um V10 lá na frente. E você acelera esse sofá. E aí tem o pneuzinho traseiro que você... A sensação que dá é que ele tá meio que... como se fosse um barco numas ondas. Sei lá explicar isso, né? Ergonomia do volante perfeito. Ó. Interessante isso. A segunda para a terceira não é nada intuitiva. Você simplesmente empurra para frente, não pro lado, e cai a quinta. Bom, e aí ontem eu tava terminando um projeto aqui da Vanguard. Eu tava numa Ferrari SF90 híbrida, 1000 cavalos, carro rápido, bem potente, enfim, vocês conhecem. Aí, agora me veio um insight de como as coisas evoluíram, né? Se a gente comparar com 1990. Mas se eu pegar a concorrência, o que tinha em 1990 aqui, na época, por exemplo, um 993, que eu já dirigi, que não tem nada a ver com o Dodge, a minha M5, que eu conheço muito bem e não tem nada a ver com o Dodge, a F355, que eu fiquei apaixonado, e o Dodge é um carro para brigar contra os italianos, inclusive, desses super esportivos. Já o Dodge não me lembra nenhum desses carros. Ele me lembra um carro que eu tive da década de 90, que eu tenho uma saudade, uma paixão, e eu vou ter outro ainda na minha vida, que era a minha Ranger 97. Tinha um V6 lá na frente, tinha esse mesmo estofado cinza, com a mesma densidade na espuma, os mesmos plásticos que eu tenho aqui.
o mesmo controle de ar-condicionado, o mesmo cilindro de chave, só que com 4 cilindros a mais. O Dodge lembra isso. Então, o fato do Dodge ser aquele carro que seria a releitura, né, ou a recriação do Shelby Cobra, do AC Cobra, faz sentido. Você... Aqui é o seguinte, você vai acelerar. E depois você tem que frear. Se você for capaz, lógico. É, mano. Não é um carro para um cara que tá mal acostumado não, velho. Demora pra criar intimidade aqui com as folgas, de tudo. Oh. E veja, eu não tô falando mal do Viper. Eu tô falando das características, das impressões que eu tô sentindo. Comparar ele com a Ranger, no meu ponto de vista, é um elogio. Eu só tenho uma saudade imensa desse carro. E eu sinto muito do pedigree aqui no Viper. É tudo uma questão de você entender a máquina. E eu tô tentando passar as impressões dessa insanidade que é o Viper. Bom, não se esquece de usar o cupom da Vanguard lá no site da Pneu Store, se você estiver precisando de pneus. Cupom nada mal. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gosta de conteúdos exclusivos como esse, deixa a curtida para ajudar a gente a subir o canal e continuar tendo as oportunidades de passar esse tipo de conteúdo para você. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.